Jeremias capítulo 13, do verso 15 em diante, tá? Bom, queridos, todo texto a gente tem que ter cuidado, todo texto você tem que ler com calma, você tem que examinar direitinho, você não pode ler as escrituras de qualquer maneira. Então eu convido você a ler as escrituras, abrir a Bíblia. Se você não pode fazer, preste muita atenção, porque todos os textos você tem que ter cuidado. E esse aqui, há de se ter um pouco de mais cuidado, porque não é tão comum alguém explanar, alguém falar usando esse texto aqui, tá certo? Jeremias capítulo 13, do verso 15 em diante. Então não é muito comum. E o tema da palavra, o tema da mensagem é chorando em lugares ocultos. Chorando em lugares ocultos. Vamos tentar entender isso daí, vamos tentar compreender isso daí. Chorando em lugares ocultos é o tema da mensagem desta noite, tá bom? Como eu já disse, Jeremias capítulo 13, do verso 15 em diante. Vamos tentar entender o tema, né, a mensagem, o que Deus quer falar conosco nesta noite. Vamos tentar entender. E volto a dizer, para isso é importante que você preste atenção, abra a Bíblia e acompanhe a leitura cuidadosamente. Então vamos lá. Vou ler, claro, vou ler por parte. Vou ler primeiro os 2 versículos, 3 versículos, e aí a gente vai caminhando, tá bom? Vamos então. O contexto aqui, claro, Jeremias. Quando nós falamos em Jeremias, neste caso aqui, Jeremias está por volta do ano 597 a.C. aqui. É um drama, Jerusalém está sendo sitiada, né? Está sendo cercada pelo inimigo, pelos babilônicos, e aqui há um drama, né? Há uma situação terrível aqui, e o profeta entra em cena, então, para entregar mais uma de suas mensagens ao longo desse período, né? de grande dificuldade para a tribo de Judá, para Jerusalém, né? Os inimigos estavam ali à porta, né? Estavam cercando. E então Jeremias é usado mais uma vez para profetizar e falar ao povo de Israel, aos judeus. Infelizmente, mais uma vez também, o povo parece que anda por caminhos errados, né? Lamentavelmente, no caminho da idolatria, no caminho de tantos pecados, né, que afastam o homem de Deus, né? Então eles estão praticando isso aqui. Então é um contexto, então, um drama vivido por Jerusalém, por Judá, quando a cidade e também o território de Judá está cercado pelo exército inimigo. Tá? Então é bom que entendamos isso. Então vamos lá. O profeta falando: escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Li o verso 15 e o verso 16 de Jeremias 13. E a gente vai continuar fazendo a leitura, mas agora eu quero, já aqui, no início aqui do nosso texto, Jeremias está chamando a atenção do povo para escutar. Por isso ele diz: escutem e deem atenção. Ele está falando ao povo, claro, de Judá, né? Escutem, deem atenção, não sejam arrogantes, ou seja, ouçam o que eu tenho para falar, pois o Senhor falou. Quem está falando é o Senhor. Então parem para ouvir,
parem para dar atenção. É isso que Jeremias está falando ao povo. A cidade está cercada, o inimigo está ali. Então Jeremias fala ao povo para que eles deem atenção, porque Deus iria falar. Deus poderia reverter, Deus poderia mudar a situação terrível que eles estavam prestes a passar, porque o exército estava ali do inimigo e não era à toa. O exército naturalmente queria destruir Jerusalém, queria assumir totalmente Jerusalém e, por causa disso muita gente iria morrer. Muitos iriam sofrer. Então Jeremias está falando ao povo: escutem, deem atenção, não sejam arrogantes, não se achem os tais, e fiquem, tipo assim, não dando crédito ao que Deus vai falar. Então ouçam o que Deus irá falar agora. Então Jeremias está insistindo com o povo para isso. No verso 16, ele diz assim, que um grande problema no caso do povo de Judá é que o povo de Judá parou de dar glórias ao Senhor, parou de glorificar a Deus e começaram, na verdade, a viver uma vida de pecado, uma vida de idolatria, dando glória aos outros deuses. Aí Jeremias chama a atenção duramente do povo e ele diz, deem glória, ouçam, deem glória ao Senhor, ao seu Deus. Aí ele diz, antes que ele traga trevas. É o primeiro antes, são vários antes aqui. Esse é o primeiro antes, antes que ele traga trevas. Eu devo glorificar a Deus, eu devo exaltar o Senhor, eu devo honrar a Deus. E muitas vezes Deus chama-nos a atenção, fala conosco e nós damos uma que não estamos ouvindo. Muitas vezes nos portamos arrogantemente, quando deveríamos dar ouvidos ao Senhor e dar atenção a Ele e glorificar o nome dEle. E Ele diz, antes que eu traga trevas, porque isso pode acontecer. E Ele diz, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Quer dizer, aí imagine alguém no escuro, uma colina, um monte, e alguém tropeçando ali, e o profeta está dizendo, antes que isso aconteça. Ele está falando para Jerusalém, está falando para o povo de Judá. Deem ouvidos, preste atenção. Antes que aconteça isso, antes que a vida de vocês vire uma tremenda escuridão, antes que os pés de vocês tropecem. Então dê atenção, escutem o que eu tenho para falar, escutem a minha palavra. O profeta está insistindo, vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Então eles deveriam ouvir a palavra de Deus, eles deveriam mudar os seus passos que estavam caminhando para o mal e para os pecados e mudar de direção, se arrependerem. Deus está falando isso. Sim, Ele a transformará em densas trevas. Deus fará isso. Mas Deus fará isso com Judá, por quê? Deus fará isso com Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém, infelizmente, está pecando, está errando, está afundando no pecado profundamente, está realmente se desviando do Senhor completamente. E indo pelo caminho da idolatria, pelo caminho da prostituição, pelo caminho do adultério espiritual, negando ao Senhor. E aí ele continua no verso 17, mas se vocês não ouvirem, olha bem, o profeta ele fala assim, ouçam, preste atenção, Deus vai falar, deem glória a Ele, deem glória a Deus. O profeta fala isso, mas aí no verso 17 ele diz, mas se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo, ou seja, em lugares ocultos, por causa do orgulho de vocês. Chorarei
amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro, ou seja, para a Babilônia. O rebanho do Senhor, ou seja, Judá, o povo de Judá, de Jerusalém, seria conduzido prisioneiro para a Babilônia, para o cativeiro. Por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor. O profeta, aqui no ano de 597 a.C., ele fala isso, e ele fala isso ao rei, ele fala isso ao povo, ele fala isso às pessoas, que isso aconteceria, ou seja, eles seriam levados cativos, prisioneiros para Babilônia, porque não ouviram a palavra do Senhor, foram arrogantes, não deram glória a Deus, deram glória aos deuses, e caminharam e praticaram o pecado. É isso que o profeta está dizendo. E ele está dizendo: eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar escondido, mas eu vou chorar. Sim, eu vou chorar amargamente, né? Eu vou chorar em lugares ocultos, porque Deus falou com vocês e vocês não ouviram a palavra de Deus, vocês não mudaram, vocês não se arrependeram. Então o profeta diz: eu vou chorar amargamente, né? E quem nunca chorou? Quem nunca chorou? Você nunca chorou em lugares ocultos? Quantas vezes eu chorei em lugares ocultos? Quantas vezes, meu Deus, não foi uma nem duas, eu chorei em lugares ocultos. Quantas vezes eu escondi para chorar pelos meus próprios pecados, chorar pelas incertezas da vida, ou por sonhos buscados, chorar por tantas outras situações, pela partida de alguém. Quantas vezes eu chorei em lugares ocultos? Quantas vezes eu engoli o choro na presença dos outros, e quando me distanciei, escondido, eu chorei amargamente. Quantas vezes? Quando eu olho para o Brasil, quando eu olho para esse grande e imenso país, que poderia ser uma grande potência no mundo, poderia ser uma potência democrática, muito grande, muito forte no mundo. E quando eu olho para o nosso país, eu sinto tristeza. E, claro, dá vontade de chorar realmente. Porque eu olho e eu, lamentavelmente, não consigo ver muitas coisas boas que podem acontecer a esta nação. O profeta, ele olhava para Judá, olhava para Jerusalém, e ele estava não sendo pessimista, mas ele vendo a realidade, porque de acordo com os pecados de Judá, de acordo com os pecados de Jerusalém, era claro o destino, o futuro daquele reino, um reino que entrara e fizera pacto com o inimigo, um reino que fizera pacto com os deuses, os falsos deuses, que se entregara à prostituição, ao adultério. O que o profeta poderia esperar, se não chorar? Ora, ele chorou porque ele olhou, ele viu que Jerusalém não iria se arrepender, que eles continuariam sendo arrogantes, achando que estavam certos. E quantas vezes nós olhamos para o nosso país e olhamos para o mundo e nós observamos como o pecado cresce, como as pessoas desobedecem a Deus, não são humildes, não se arrependem dos seus pecados. E a gente chora, porque você vê que a consequência do pecado, como a Bíblia diz claramente, é a morte, é a desgraça, é a infelicidade, é um insucesso. O pecado traz isso à sociedade, traz isso ao país, e lamentavelmente
nós olhamos e nós observamos que as pessoas, elas cada vez mais são mais imorais, são mais corruptas, são mais violentas, e etc, etc, etc. E o que nós temos que esperar? O que pode se esperar desta nação? O que pode se esperar do mundo? O que pode se esperar de alguém, de uma pessoa que você olha para ela e ela está cada vez mais entrando e tendo comunhão com o pecado, tendo comunhão com as trevas? O que podemos esperar? Então notem o profeta aqui. O profeta, ele olhava para Jerusalém, ele olhava para Judá, e o que ele já via o mal, ele já via que Judá ia ser destruído, o inimigo iria chegar, o inimigo iria matar muitas pessoas, o inimigo iria levar muitas pessoas prisioneiras para Jerusalém, e que ele não podia fazer nada, a não ser chorar. Então, por isso que, chorando em lugares ocultos, e diz aqui que ele chorou, e aqui no final do verso 17 diz: os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. Entendem? Então é por isso que ele chama a atenção do povo. Ele diz: olhem, prestem atenção, Deus falou, olhem o que Ele está falando, deem glória a Ele, não sejam arrogantes, ouçam o que Ele está dizendo, mas ao mesmo tempo o profeta diz: se vocês não ouvirem, eu vou chorar em lugares ocultos, vou chorar amargamente, porque é o fim, né, de vocês, é a desgraça de vocês não ouvirem o Senhor, não derem glória a Deus, o fato de vocês não louvarem ao Senhor, não adorarem verdadeiramente o Senhor, lamentavelmente, se afastarem do Senhor. Bom, o verso 18 diz: diga ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. E esse aqui é um paralelo com 2 Reis 24, 8. Esse é o contexto aí. E aqui está falando de Joaquim e Neusta, que foi o rei e a rainha mãe, né? Neusta. Os dois aqui. Por isso que o profeta diz: diga ao rei Joaquim e à rainha mãe Neusta, desçam do trono. Muitas vezes é preciso que nós entendamos que é preciso descer do trono. Descer do trono. Se humilhar. Porque se eu me humilhar, pode ter esperança para mim. Pode ter esperança para o meu casamento. Pode ter esperança para a minha família. Se a igreja de Deus se humilhar, pode ser que Deus, de alguma forma, transforme a desgraça em graça, a maldição em bênção. Pode ser. Pode ser que, se a igreja verdadeiramente se humilhar aos pés do Senhor e buscar o Senhor, pode ser que Deus mude situações. Pode ser. Claro que se o rei e a rainha descessem dos seus tronos, não simplesmente fisicamente, mas no sentido mais amplo, né? No sentido espiritual, de se humilhar aos pés do Senhor, de buscar o Senhor, Deus poderia reverter o quadro e o povo então de Jerusalém não iria para a Babilônia. Mas eles teriam que descer dos seus tronos. O que eles não fizeram, a história mostra que eles não fizeram. Por isso o profeta ele diz, né? Diga-se ao rei e à rainha mãe, desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas cairão de sua cabeça. Não vai adiantar nada vocês tentarem se manter no trono, porque essa coroa que vocês dão tanto valor para ela, vocês ficam tão vaidosos porque usam
desça do trono, se humilhe aos meus pés, entenda que você não é nada, que você não é melhor, desça do trono, se humilhe aos pés do Senhor. Esse é um recado, não só para aquele tempo, Jeremias está falando ao povo de Judá, ao povo de Jerusalém, mas é um recado para nós também, para você, para mim. E ele continua falando no verso 19, as cidades de Negueb estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. É isso que ele via, e é isso que realmente aconteceu. O império, o exército babilônico entrou em Judá, entrou em Jerusalém, e ele levou milhares de pessoas, milhares de judeus levaram, muitos foram mortos, e milhares foram levados para a Babilônia, domínio do império babilônico, claro, da época, o território, né? Levaram para as cidades do império. E é isso que iria acontecer, e ele estava vendo isso, é por isso que ele começou a chorar, é por isso que quando ele olhou isso, e quando ele viu que o povo continuava pecando, arrogante, ele viu que o povo estava, não mudava, né, não se arrependia, claro, ele começou a chorar, porque ele sabia o que ia acontecer com eles, o que de fato as pessoas, né, foram levadas, as pessoas foram conduzidas, amarradas, prisioneiras para a Babilônia. Querido, essa é a cena aqui, é a cena que o profeta vê. Então, as cidades do sul, Negueb aqui é as cidades do sul, elas já estão cercadas, já estão dominadas, é isso que ele está dizendo, estão bloqueadas, estão dominadas, cercadas pelo exército inimigo. Ou seja, se vocês pensavam que podia vir surgir alguma salvação, alguma ajuda do sul, vocês não terão, porque lá também está dominado, está tudo dominado nesse sentido. É isso que o profeta está dizendo, porque o inimigo está ali, o inimigo está presente, o inimigo está destruindo, o inimigo está feroz. É isso, o verso 20 diz: erga os olhos, Jerusalém, erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte, onde está o rebanho que lhe foi confiado, as ovelhas das quais você se orgulhava. Sim, né, Jerusalém, com aquele orgulho todo, cidade, né, gloriosa, né, se achando melhor do que todos os povos, agora estava ali, ela contemplava o povo, o rebanho de Deus indo embora, a grande parte do rebanho de Deus indo embora para o exílio, para viver no exílio, como no cativeiro, dominados por um império estrangeiro. É isso que ia acontecer, e é isso que o profeta está dizendo: erga os olhos, Jerusalém, olha o que está acontecendo, Jerusalém. E quantas vezes também ele disse para a gente: erga os olhos e veja o que está acontecendo. Por que as coisas não estão dando certo? Porque estamos envolvidos em coisas que não são do agrado de Deus, lamentavelmente, porque não estamos buscando a face dele devidamente, porque não estamos nos humilhando aos pés dele conforme deveríamos nos humilhar, não estamos verdadeiramente dando glória a Deus. Muitas vezes queremos a glória, mas não damos glória ao Senhor. E é isso que ele está dizendo: erga os olhos, Jerusalém, olha o que está acontecendo. Onde está o rebanho que lhe foi confiado? Deus confiou o rebanho a vocês. Onde está o rebanho? O rebanho está indo embora prisioneiro, conduzido para um lugar distante, para viver como gente distante, gente estranha. É isso. E é isso que Jerusalém, é isso que muitas vezes eu, você, todos nós devemos olhar e ver muitas vezes, porque
que estamos fazendo, se o que estamos fazendo é realmente correto, se estamos vivendo da forma como Deus se agrada, se estamos buscando verdadeiramente a face dele e essas coisas, né? O verso 21 diz: o que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não há sentir dores como as de uma mulher que em trabalho de parto. Ou seja, quem está falando aqui? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que, ou seja, em outras palavras, que foram seus amigos, seus aliados? Ou seja, vocês agora estão sendo dominados por Babilônia. Vocês fizeram amizades com Babilônia e agora eles estão te dominando. O império babilônico está agora te dominando, Jerusalém, Judá. O que adiantou isso tudo? Vocês eram para confiar no Senhor, era para se aliar ao Senhor e não ao inimigo. E olha o que está acontecendo, e o profeta continua falando e chamando a atenção do povo, né? Isso chorando em lugares ocultos, né? Porque é uma mensagem que ele transmite chorando, né? E o verso 22 diz: e se você se perguntar por que aconteceu isso comigo, saiba que foi por causa dos seus muitos pecados, que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Violentada aqui, é isso que você está pensando mesmo, essa é uma figura colocada aqui. Alguém que está sendo, uma mulher sendo violentada, no caso aqui, Jerusalém estava sendo violentada. O inimigo tinha, não há linguagem aqui, pode parecer estranho, mas é isso daí, é como uma mulher, uma prostituta, ou uma mulher adúltera, que suas saias são levantadas e a vergonha aparece e ela é violentada pelo inimigo, né? Por uma pessoa estranha. E é isso que estava acontecendo com Jerusalém, mas não era culpa de Deus. Não. Deus avisara. Deus usou muitas vezes, não só o profeta Jeremias, mas tantos outros profetas. Deus levantou profetas e mais profetas para que Jerusalém não fosse envergonhado diante das nações. Mas infelizmente a cena que o profeta vê é essa daqui, uma mulher sendo envergonhada, violentada, e claro, isso aqui simboliza Jerusalém. E ela pergunta, há uma pergunta aqui no verso 22, por que acontece isso comigo? Quantas vezes nós nos perguntamos, por que acontece isso comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que a minha vida está assim? Quantas vezes talvez você já se perguntou por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Talvez o Brasil pergunte, por que está acontecendo isso comigo? Talvez o Brasil pergunte, por que está acontecendo isso comigo? Por que esse vírus desgraçando a vida de tanta gente? Talvez o mundo pergunte. Talvez o mundo pergunte, por que está acontecendo isso comigo? E não precisa ir muito longe para ver o que está acontecendo. Olha a sua volta. Quantos pecados, em todos os sentidos, adultérios, prostituição, relacionamentos que não agradam a Deus, fornicação, corrupção nesta nação. Essa nação é viciada em corrupção. E as pessoas perguntam, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso com o Brasil? Por que está acontecendo isso com o mundo? Não é difícil saber a resposta. Então é hora da igreja chorar em lugares ocultos. É hora dos profetas do Senhor desta terra chorarem em lugares ocultos e clamar por essa nação. Porque o mal, querendo ou não, os políticos ou não, os religiosos ou não, o mal está próximo. Nós nos perguntamos, por que está acontecendo isso comigo?
plantamos pecado, plantamos corrupção, plantamos violência, plantamos o mal, e nós queríamos o quê? Colher o bem. Desagradamos a Deus e queríamos o quê? Colher o bem. O profeta, ele chora diante de Jerusalém. Jesus também, ele chorou diante de Jerusalém. Próximo, olhando para Jerusalém, Jesus chorou, porque ele viu o passado dela, que matara tantos profetas, e também ele podia ver o futuro, que estava rejeitando o Salvador, o Messias de Deus. Queridos, sim, é bom que nos perguntemos, é bom que você pergunte: por que está acontecendo isso comigo? Seria bom que o Brasil perguntasse: por que está acontecendo isso comigo? E o mundo também. Bom, verso 23 diz: será que o etíope pode mudar a sua pele? O etíope aqui, é claro, né, eram pessoas de peles escuras naquele contexto e no nosso contexto, falando das pessoas, né, de países com pele escuras, né? É isso que ele está dizendo. E a pergunta é essa daí, o 23. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Não, eles não podem. Assim como eles não podem, ninguém pode mudar a sua pele, pelo menos não, a não ser que seja algo artificial, né? E não algo natural. Segue o seu curso, cada pessoa, cada povo, né? Cada etnia. E aqui diz, né? Ou outra pergunta: ou o leopardo, as suas pintas, o leopardo pode mudar? Não, não pode, ele nasce sim, é característica dele assim, né? Não pode mudar. E ele diz, ele usa essa expressão, essa figura, essa linguagem para dizer, para concluir pela lógica: assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal, vocês estão tão acostumados a praticar o mal, tão acostumados a ser corruptos, que vocês não sabem mais viver honestamente. E a sensação, quando eu olho para o Brasil, a sensação que eu tenho é essa: as pessoas, o povo está tão acostumado a viver desonestamente, na corrupção, que não consegue fazer o bem, não consegue mais ser honesto. Lamentavelmente. E não são só os políticos, não. Uma boa parte do povo está acostumado a viver na corrupção, de alguma forma burlar, enganar as leis, as autoridades, o que é certo, fazer o que é errado. Essa é a verdade, lamentavelmente. Então ele chega à conclusão: assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. É um vício. E falando em questões políticas, lamentavelmente é um vício. É uma desgraça, porque é um vício. A pessoa nem sente mais, ela não consegue se livrar daquilo mais. É um vício ser corrupto, fazer as coisas erradas, ser desonesto nesse país. E no mundo também, de certa forma, né? Bom, aqui diz o verso 24: espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Eu vou espalhar vocês. Ou seja, Deus está falando: eu vou espalhar vocês. O profeta Jeremias está dizendo claramente: eu vou espalhar vocês, e vocês vão pelo vento, vão espalhar por essas terras, né? Vão ser dispersos. Os judeus, como todo mundo sabe, foram dispersos, né, muitas vezes ao longo dos anos, muitas vezes foram dispersos aqui, a diáspora, chamada diáspora, foram aqui nesse contexto do Império Babilônico, foram no contexto do Império Romano, né, dispersos muitas vezes, de muitas nações, muitas vezes, até hoje, né? E isso aconteceu com eles naquele contexto, e o profeta está dizendo: espalharei vocês como uma palha levada pelo vento do deserto.
Esta é a sua parte, verso 25, a porção que lhe determinei, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Isso vai acontecer com vocês, vou espalhar vocês, porque vocês esqueceram de mim, esqueceram da minha palavra, de obedecer a minha palavra. Vocês, em vez de confiar em mim, diz o Senhor, confiaram em deuses falsos, se tornaram idólatras. Por isso, espalharei vocês. E ele continua no verso 26, eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Deus está dizendo, é aquela ideia da mulher adúltera, é aquela da mulher violentada, né? Nesse caso, eu vou permitir isso, eu vou deixar isso vai acontecer, eu vou participar disso. E aqui diz, eu levantarei, eu farei isso, para que vocês de Jerusalém, que me abandonaram, que esqueceram de mim, que pararam de confiar em mim e passaram a confiar em outros deuses, eu vou também abandonar vocês, vou deixar vocês e vão abusar de vocês. Como aconteceu, Babilônia entrou em Jerusalém e toda Jerusalém e todo o Judá foi envergonhada foi Jerusalém, e foi envergonhado diante das nações. Agora, Jerusalém, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, saía pelas estradas, pelos caminhos, indo em direção, envergonhados, em direção à Babilônia. Agora, cativos, prisioneiros de Nabucodonosor. É isso daí, meu amado. É isso que ele está dizendo. As suas vergonhas sejam expostas, e as vergonhas de Jerusalém foram expostas publicamente, o mundo todo viu, e ela foi envergonhada, porque ela não confiou no Senhor, porque não obedeceu a palavra do Senhor. E o profeta Jeremias, ele diz, ele vendo isso, ele chorou em lugares ocultos. Talvez esteja na hora de você chorar, da igreja chorar em lugares ocultos, porque ninguém melhor do que a igreja para discernir os tempos em que estamos vivendo e os tempos que ainda hão de vir por aí. A igreja de Cristo, ela pode ver, e ela pode sim chorar, e ela pode chorar, porque lamentavelmente o mundo tem plantado o mal e tem colhido e colherá o mal. E resta-nos chorar e buscar a Deus, mas chorar pregando, chorar anunciando o Evangelho, chorar vivendo o Evangelho, chorar confiando em Deus e caminhando e avançando na pregação do Evangelho. Sim. Bom, o verso 27, e eu termino com 27, diz assim, tenho visto os seus atos repugnantes. Olha bem, do hebraico a expressão repugnante são atos abomináveis, ou seja, esses atos repugnantes de Judá, de Jerusalém, davam nojo a Deus. E diz, tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada, sobre as colunas e nos campos. Ou seja, eu estou vendo Jerusalém, eu estou vendo o povo de Jerusalém ir para as colinas, para os montes e adorar outros deuses. Eu estou vendo isso causa náusea a mim, diz o Senhor. Isso é repugnante. Eu estou vendo vocês fazerem isso, e o sentido figurado aqui, a palavra adultério, nesse sentido de trair o Senhor, de abandonar o Senhor, de dar as costas para o Senhor e se prostrar diante de outros deuses. Esse é o caminho da prostituição, se prostituir sobre as colinas e os campos. Ai de você, Jerusalém!
Até quando você continuará impura? E aí vem o último recado de Deus: ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura? Até quando? E, lamentavelmente, para quem conhece um pouquinho da história, eu disse que esse fato aqui aconteceu por volta do ano 597, e Jerusalém, Judá, o povo vai continuar pecando, até que a cidade será destruída no ano 586, o templo será destruído, porque o povo não se arrependeu. O profeta chorou, mas o povo não se arrependeu. O profeta entregou a palavra dele, mas o povo não se arrependeu. Lamentavelmente não se arrependeu. Há um ou outro que se arrepende. No nosso contexto, o que nós vamos esperar? O que você vai esperar? Que o mundo se arrependa? Que o Brasil se arrependa? O que podemos esperar? E é claro, há esperança, né, nesse sentido, de que a palavra de Deus continuará sendo pregada, anunciada. Choraremos sim em lugares ocultos, choraremos quando orarmos ao Senhor, choraremos sim, porque a gente consegue ver o mal que está por vir, né? Mas também nós temos certeza absoluta que Deus, com a palavra dele sendo anunciada, pessoas irão se converter, pessoas irão entender, irão se converter, irão entender a palavra do Senhor, e Deus irá, claro, buscar os seus escolhidos em toda a terra, os seus eleitos em toda a terra, e esses eleitos de Deus serão alcançados pelo Senhor e serão salvos pelo Senhor. Sim, e quando esses escolhidos se completarem, quando o número se completar dos salvos, então pronto, o Senhor Jesus Cristo, ele virá em poder e grande glória, e estaremos com ele para todos sempre. Mas até lá, querido, como o profeta Jeremias chorou em lugares ocultos, porque ele viu a desgraça de Jerusalém, assim também devemos chorar em lugares ocultos, clamando a Deus, adorando a Deus, e fazer como Jeremias, continuar pregando a palavra de Deus, continuar falando do Evangelho de Cristo às pessoas. Sim, chorando em lugares ocultos, como Jeremias chorou. A igreja deve chorar, devemos chorar. Mas não chorar e entrar em depressão, não chorar e entrar numa inatividade, pelo contrário, chorando e pregando, chorando e anunciando Jesus Cristo e vivendo Jesus Cristo, e de todas as formas, no meio tecnológico como esse aqui, internet, redes sociais, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, tá? É isso.